Essa é a terceira mensagem da série Organizando a Casa. Nós começamos no capítulo 1 falando sobre autoridade espiritual. Depois vimos que tudo começa pela liderança. Para que a igreja esteja em ordem, precisamos de presbíteros qualificados. Mas vimos que existem líderes desqualificados. E vimos como proceder em relação a eles. Essa foi a essência do capítulo 1. E agora, para colocar ordem na casa, como devemos começar pela liderança, pelo presbítero, nós vamos prosseguir. O que esse presbítero, ou bispo, o líder, deve fazer além de ser? Nós falamos da característica do comportamento dele. Agora vamos falar o que ele deve fazer para colocar em ordem. E nós vamos ao capítulo 2 de Tito, logo no primeiro versículo. Quanto a você, Tito, para quem está sendo endereçado a carta, que as suas palavras reflitam o ensino verdadeiro, ou sã doutrina, a doutrina saudável. Paulo vai dar orientações práticas. Se alguém entrar na tua casa para te ajudar a colocar a casa em ordem e começar a palestrar sobre teorias de organização de casa, vai ajudar? Talvez ajude, né? Mas nesse momento a gente precisa colocar as coisas em ordem, precisa ser prático. O que eu tenho que fazer? Por onde eu começo? Olha, não varre o chão antes de limpar a mesa. Vamos primeiro limpar a mesa, vamos dobrar a roupa. Ele vai dar dicas práticas de como colocar as coisas em ordem. Então tem muito imperativo, né? Faça isso, faça aquilo. Então são ordens, são comandos mesmo. Paulo vai então concentrar a atenção sobre a vida familiar e individual, sobre como aplicar a doutrina na vida familiar. E para ajudar Tito e os presbíteros e a Bíblia, vai nos explicar como proceder dentro de diversas classes dentro da família. Os grupos de pessoas dentro do âmbito familiar. Ele vai falar para 5 grupos de pessoas que vão envolver gênero, idade e posição social. Aí o versículo 2 nos diz: os homens mais velhos devem exercitar o autocontrole, a fim de que sejam dignos de respeito e vivam com sabedoria, ter uma fé sólida, ser cheios de amor e paciência. Para colocar ordem na igreja, tem que começar pela liderança, e depois da liderança, os homens mais velhos. Eles são os primeiros a serem citados. É interessante como a graça de Deus, irmãos, ela transpõe o abismo das gerações. Ela permite que a gente se relacione, se comunique e se dê bem com as diversas gerações, respeitando e aprendendo com os mais velhos. Eu fico muito feliz, eu falei isso para uma irmã aqui essa semana, eu fico muito feliz por ter pessoas de mais idade nessa igreja. Quando nós começamos, 4, 5, 8 casais, todos os casais jovens. E quando chegou, né, o Pedrão, um pouco mais cabeça branca, ou sem cor, né, Pedrão? Nenhuma no que lhe resta. Chegou o Pedrão, mais avançado em idade, a Sigrid veio depois, estava no cotidiano, o Luiz e a Margarete, a Débora. Que bênção ter pessoas mais experimentadas na vida, experientes de vida no nosso grupo. E eu oro por mais anciãos, maduros, aqui junto conosco. É uma alegria, né? Só tinha casais jovens. Eu falo isso e falo para o Fabiano e para o Edson que estavam junto. Recebam, irmãos, né? Vocês são jovens, né? Então, mas que Deus abençoe. É uma alegria poder ter esses irmãos e eu gosto de ouvi-los, gosto de aprender. Eu gostaria que aprender mais com cada um desses anciãos nos GCs, vocês contribuindo para que a igreja ouvisse as experiências de vocês também no nosso grupo de crescimento. É muito bom. Mas é importante ressaltar que quando ele fala homens mais velhos, a palavra que ele está falando dos anciãos. E isso não significa apenas idade. Não é apenas a certidão amarelada, os cabelos grisalhos. Ele está falando de homens maduros, de pessoas maduras. Está falando de maturidade. E ele fala então para esses homens maduros exercitarem o autocontrole, ser sóbrio, temperante. De novo isso, falamos sobre isso mais que uma vez semana passada. E mais uma vez entra essa característica aqui. Alguém que não se entrega às suas paixões e seus desejos e seus impulsos de maneira irresponsável, inconsequente. Quer ser maduro? Tem que saber dizer não para si, dizer não para os seus impulsos, ter domínio dos seus impulsos. Não ser um homem frouxo não é alguém que sai sendo grosseiro, estúpido em tudo que é lugar do comércio, não deixa assim, não é bem assim. Não é isso que não era um homem frouxo. É saber ser durão consigo mesmo, ser durão com a tua boca, ser durão com a tua língua, ser duro com os teus olhos, com as tuas palavras. Duro para dizer não aos teus impulsos sexuais. Exercitar o autocontrole, alguém que não perde as estribeiras facilmente. Alguém que não está facilmente explodindo. Por quê?
para que seja digno de respeito, ou em outras versões, respeitáveis. Ser respeitável não é algo que você consegue desenvolver. Respeitoso, sim, eu posso dizer, Alex, seja respeitoso com a Priscila. Mas eu não posso dizer para ele conseguir ser respeitável, porque isso é algo que você conquista, adquire. Então, por isso que a sobriedade, o autocontrole, a gente vai ter o respeito das pessoas. É algo que é uma consequência de conduta. E sábios, viver com sabedoria, porque o Evangelho muda a maneira de pensar. O Evangelho de Deus, estar em um relacionamento com Jesus, vai fazer um boom na nossa cabeça, vai nos ajudar a viver com sentido, vai nos colocar em choque, em contradição, às vezes em choro, em lágrimas, para tentar compreender, mas tem que mudar a nossa maneira de olhar para o mundo, para o sofrimento, para a dor, para os problemas, para as crises. O Evangelho não é um cantinho no quarto lá que a gente dá um ok na nossa espiritualidade no final de semana. Ele é integral para toda a vida do ser humano. Tem que fazer sentido no seu casamento, no seu lar, no seu dia a dia. Eu sou repetitivo nisso porque essa é a essência do Evangelho. Uma fé, e depois ele vai dizer, né? Uma fé sólida, ser cheios de amor e paciência. Fé, amor e paciência. Ou em outros lugares, né, que a tríade de Paulo é fé, amor e esperança. Essas são as características da maturidade cristã. A tríade da maturidade cristã é fé, é amor e esperança, paciência. Aí ele vem e traduz, né, o fé sólida como sadios na fé. Ter uma fé sadia. Se existe uma fé sadia, é porque existe uma fé não sadia, doente, fraca. E a nossa maturidade cristã tem a ver com a teologia que abraçamos. Tem a ver. O que entendemos sobre Deus, o que entendemos sobre Jesus, como nos relacionamos com Ele e como isso faz diferença na minha vida. Isso é maturidade, isso é uma fé sólida, isso é uma fé madura. Eu já falei isso também em outras oportunidades. Tem muito crente que sofre na vida, pois tem uma teologia rasa, um conhecimento de Deus raso. E eu não estou falando de você ser formado em teologia, ser um cabeção. De falar de teologia, as pessoas acham, cuidado, a letra mata, não. Gente, não é ser aquele estudioso da Bíblia. Teologia é o que você pensa a respeito de Deus, é o que você entende de Deus. E onde você vai aprender isso? Na Bíblia. O que você compreende de Deus? Isso tem que fazer sentido para a sua vida, tem que te ajudar nas crises. Então, gente que não tem, gente que é rasa, aquela fé da Globo, assim, aquela fé das novelinhas, dos crentes da novela da Globo, isso aí não te dá sentido na vida, isso te coloca em crise facilmente. Diante de uma doença, diante de uma morte, diante de um adultério, diante de uma traição, de uma confiança rompida. Como lidar com isso? São questões reais da vida. Por isso é necessário ter uma fé sólida. Homens com fé sólida. Não é apenas conhecimento, não é apenas conhecimento. Isso se reflete em amor e paciência. Uma fé sólida nos estimula ao amor e à perseverança. E esse amor não é um amor apenas doce e fofinho. É um amor de corações. É um amor de atitude, de sacrifício. E uma perseverança, uma paciência que não é uma passividade. Sabe aquele crente que parece tão passivo, levando os tapas na cara, ouvindo. Jesus fala, levou um tapa na face, dê a outra. Puxa, e aí agora? Será que a gente sofrer passivamente? Não é isso que está falando. Paulo soube o momento de exigir os seus direitos. Não, peraí, eu sou um cidadão romano, eles nos prenderam, que eles vêm nos soltar aqui agora. Não é bem assim. Mas teve momentos que não, abre mão dos seus direitos em prol do benefício dos outros. Tem que ter essa sabedoria. E é o Espírito Santo que dá esse discernimento. É a conversar com irmãos, buscar conselhos que vai nos ajudar. Mas essa paciência aqui é uma paciência espiritual, uma esperança real. Homens, sejam maduros, fé sólida, amor e paciência. O texto vai continuar nos dizendo no versículo 3: semelhantemente, as mulheres mais velhas devem viver de modo digno. Não devem ser caluniadoras, nem beber vinho em excesso. Antes, devem ensinar o que é bom. Devem instruir as mais jovens a amar os maridos e os filhos, a viver com sabedoria e pureza, a trabalhar no lar, a fazer o bem e a não ser submissa, e a ser submissa ao marido. Opa, tem alguém prestando atenção? E a ser submissa ao marido. Assim não envergonharão a palavra de Deus.
Cheguei no texto impopular. E agora ele se direciona às mulheres. E vocês, provavelmente, ao ouvirem as palavras que deitado em letras vos proferi, nossa, sempre quis falar uma coisa dessa. Ao falar isso, talvez algumas já por dentro já franziram o senho, já deu uma coisa assim. Peraí, que história é essa de trabalhar no lar, ser submissa ao marido? Como assim? Esse texto aqui está desatualizado, tem que dar um F5 na Bíblia. Como assim? Talvez você já comece a ficar na defensiva. Paulo não tem medo de ser claro e objetivo. Não é porque ele é machista, patriarcal e opressor. Não. Mas porque ele está cercado de um contexto bíblico. Porque ele está falando para crentes, para uma igreja, para um líder maduro. Então ele vai ser objetivo. E ele tem um contexto bíblico, profundo e real, não distorcido pela sociedade. Lá em Gênesis capítulo 1, 27, quando nós lemos sobre a formação do homem e mulher, nós vemos que Deus os formou os dois à sua imagem e semelhança. A sua imagem e semelhança os formou. O homem e a mulher têm o mesmo valor e dignidade, carregam em si a imagem de Deus. Lá em Gálatas capítulo 3, versículo 28, não nos deixa dúvida da igualdade do homem e da mulher, do seu valor em Cristo. Não, em Cristo não há homem ou mulher, servo ou senhor, gentil ou judeu. Somos pessoas, seres, filhos de Deus. Então nós não estamos falando disso, porque nada pode ser visto a partir do ensino do Evangelho como algo que diminui o valor, a importância e a dignidade de uma mulher. Tenham isso bem claro. Não deixem que os conceitos mundanos de submissão, disso formem o que acham que a Bíblia está falando. Vamos entender esse contexto. E é por isso, tanto que para homem quanto para as mulheres, que ele começa falando semelhantemente, de igual modo, do mesmo jeito. O que eu falei para os homens, vale também para as mulheres. Assim como instrua os homens, também instrua as mulheres. E vou além. Vai mais, o conselho é praticamente os mesmos. Ser sóbria, reverente, respeitável, como já foi aplicado. O que eu falei para os homens aqui anteriormente, vale para as mulheres. Vale para o cristão. E aí ele começa com algumas inserções aqui. Não caluniadoras. Gente, a palavra no original aqui é diabolos, não diabólica. Mas todas as traduções que eu consultei traduzem por calúnia. Até na versão A Mensagem, que é mais contemporânea ali, que é puxa, me fugiu a palavra agora, como é? Enfim, é uma versão mais livre, o cara faz uma interpretação já do texto. A versão A Mensagem coloca fofoqueira, direto assim. As outras tudo coloca não caluniadoras. É esse o contexto. Mas não diabólicas. Por quê? Porque é o diabo que é o patrono chefe da calúnia, chefe da fofoca, o patrão da maledicência. É emprestar a boca para o diabo quando você narra os fatos com temperos de exagero, com a sua perspectiva um pouco mais enfática, para ser otimista nos termos. Manipulação da narrativa. E infelizmente, existem mulheres e homens também que agem como um diabo dentro de casa. É forte isso, é forte, mas é o que o texto está falando. Não diabólicas, não diabolos. Por quê? Por conta de uma postura muitas vezes amarga, maldosa, caluniadora. Qual que é o objetivo do diabo? Né? Qual que é o resumo que a gente tem? O que o diabo vem para fazer? Roubar, matar e destruir. E tem muitas pessoas que emprestam a boca para o diabo e estão matando vidas, destruindo lares, destruindo relacionamentos, roubando a alegria das pessoas. Quando você é um caluniador. Roubando isso, sufocando filhos, sufocando o marido, a esposa, destruindo famílias com a boca. Nós podemos matar ou dar vida a um relacionamento, dependendo da maneira pela qual nos comunicamos e o que falamos. Não beber vinho em excesso, ensinar o que é bom, instruir as mulheres mais jovens, maduras, né? Vai falar sobre essa maturidade, instruir as mais jovens. Mulheres mais jovens é a nossa grande maioria aqui do auditório. Ouçam as mulheres mais maduras. Procurem conversar, marquem um chá, marquem um café. Ouçam o que uma mulher mais madura deveria dizer. Como a gente despreza o ancião. Como a gente poderia ouvir mais os anciãos. Ouçam mulheres mais jovens, ouçam as mais maduras. Não saia por aí ouvindo qualquer uma na internet que você nem conhece. Ouvindo, se alimentando de conselhos de reels, de 15 segundos, de 20, 30 segundos.
Ouça mulheres experientes. Claro que experiência de vida não é sinônimo de maturidade cristã. Procure pessoas maduras para te instruir. Pondere o que ouvir pela palavra de Deus, filtre. E mulheres maduras, sejam autoridades espirituais, como nós vimos na primeira mensagem, instruam as mais novas. É nossa responsabilidade, é a responsabilidade de vocês. Eles devem instruir as mais jovens. Eu não tenho acesso às mulheres mais jovens como uma mulher mais velha tem. Eu não vou tomar um café com uma mulher mais jovem aí, a minha esposa é jovem também. Mulheres jovens precisam conversar com mulheres mais experientes. Abrir os ouvidos para elas. E procure mulheres mais velhas, mais experientes, procurem amadurecer cada vez mais, se aperfeiçoar na palavra para dar instruções de qualidade. Mas como que acontece essa instrução? Ele não está falando de um ambiente de sala de aula, está falando de montar classes, é um ambiente no relacionamento. A instrução só pode acontecer onde existe comunicação, comunhão. Nós precisamos criar pontes de relacionamento, precisamos criar essas pontes, construir pontes de comunicação entre nós. Como que a gente constrói pontes de comunicação? Com jantares, com cafés, com limpeza na igreja, com faxina, com churrasco, com uma caminhada. Diversas maneiras. Um culto de oração, o GC, a gente constrói, estabelece a ponte. Momentos de construção de pontes para a instrução. Instruir o quê? A amar o marido e os filhos. Amor. Não apenas uma afeição natural, insensata e imprudente, muitas vezes negligente, mas um amor que dá a devida reprovação de atitude, correção necessária. Um amor que não pensa somente no bem-estar dos filhos hoje, mas na formação do caráter dessa criança, um caráter de acordo com o caráter de Jesus, na educação espiritual dos seus filhos. E aí ele vai falar para as mulheres trabalharem no lar. Isso não significa que a mulher tem que ficar em casa. Que o retrato da mulher cristã é um avental e vassoura na mão. Não é isso que o texto está falando. Nós precisamos entender a luz desse contexto. Os antigos aqui, tanto judeus quanto pagãos, eles estimavam a esposa que se conservava em casa. Até li um texto de um comentarista que ele falava que a mulher, ela tinha até seus recônditos, seus ambientes, não poderia nem vir às reuniões, naquela cultura helenista, os gregos, vir a reuniões, participar de momentos assim públicos. Ela era muito reclusa, a mulher na sociedade. Em Creta eram os extremos, né? Ou ela era muito reclusa ou ela era da praça, né? Entendam do jeito que é da praça mesmo. Eram os extremos. E as mulheres cristãs que estavam se convertendo estavam ganhando espaço, os maridos estavam dando espaço para elas. Mas a tendência natural é ir para o outro extremo. Então Paulo falava assim, não, cuidado, não vão ficar pelas ruas, porque o mundo vai associar vocês com o outro extremo. Então trabalhem em casa, cuidem do lar. Isso aqui parece duro para a nossa sociedade, mas dentro do contexto que estava recebendo isso aqui era um alívio para aquelas mulheres, que não tinham nem o direito de trabalhar na casa, de fazer nada ali, ou tinha que ir para o outro extremo da rebeldia, da perversidade, de uma vida independente. O que Paulo está combatendo aqui é o estilo de vida ocioso de algumas mulheres, que adotavam um estilo de vida fútil. Não é legítimo, irmãos, tomar esse texto, esse versículo, como base para estabelecer uma condição de que a mulher tem que permanecer em casa, que isso é um estereótipo para todas as mulheres cristãs, ou para proibir esposas de terem uma atividade profissional. Não é isso. Prestem bem atenção. Isso não significa que as mulheres que trabalham fora de casa estão em pecado, desobedecendo a Deus. Aliás, o exemplo máximo de feminilidade bíblica, a mulher virtuosa de Provérbios 31, é uma mulher que compra, que vende, que negocia, que administra um comércio lucrativo, mas que veste seus filhos, cuida do bem-estar do seu marido, porque, ao que tudo indica no contexto, tudo que ela faz, não faz por status social, mas faz pelo bem da sua casa. Aí é que vira a chave. Por que você quer ser uma mulher de carreira de sucesso? Por quê? O que está te motivando a isso? Por que você quer os aplausos do mundo? Por quê? O que está sendo afirmado é que a mulher que aceita a sua vocação de casamento, que tem marido e filhos, deve amá-los e não negligenciá-los. Significa que a prioridade é o lar.
Uma mulher que despreza o seu lar em prol da sua carreira está errada. Desprezar o lar. Mas a mulher que edifica o lar com a sua carreira está sendo prudente, que equilibra e que participa da vida familiar. Da mesma forma, uma mulher que passa o dia inteiro em casa e administra mal o seu lar, ela está errada. Mas a mulher que intencionalmente escolhe trabalhar no lar, priorizar o discipulado dos seus filhos, o caminhar mais próximos deles, o cuidado do seu marido, ela está sendo prudente. Não é uma mulher, não é menos mulher que mulheres de carreira de sucesso, promissoras aí pelos padrões culturais. Paulo não está se opondo que a mulher tenha uma profissão, mas se opondo que ela negligencie o seu lar, seja pela ociosidade ou pela extrema atividade. A questão não é trabalhar dentro ou fora de casa, mas ser responsável pelo que está dentro da sua casa. E essa é a maneira divina de demonstrar amor pelo seu marido, pelos seus filhos. Então, mulheres que trabalham fora, a grande maioria, tudo que você faz deve ter como objetivo o cuidado do seu lar. Seu marido, seus filhos. E a sua presença física é importante e insubstituível. Insubstituível. Então pondere. A grande cilada para as mulheres que trabalham fora é você se moldar aos padrões do mundo. Você se influenciar por colegas e aí buscar mais e mais e acabar negligenciando o seu lar, o seu marido e achar que é uma grande mulher de sucesso profissional. Pergunte-se, o que Deus vai cobrar de você? O que Deus está pedindo e orientando você? E para as mulheres que trabalham em casa, uma minoria, não sintam que estão desperdiçando sua vida. É um privilégio e uma sábia escolha, se ela for intencional, amorosa e diligente. A grande cilada é achar que você é mais piedosa, mais crente, porque escolheu ficar em casa cuidando dos filhos. Isso não te faz mais crente. Você tem que saber aproveitar isso. A mulher de Deus, a mulher virtuosa, é que ama o marido, ama os filhos e de alguma forma, dentro ou fora de casa, prioriza e cuida do seu lar. E aí também a polêmica dos submissos ao marido. Entendam, irmãs e irmãos, a definição de submissão não é a que o mundo faz. Não são os espantalhos que o mundo faz falando sobre submissão da mulher. Antes de tudo, submissão não é apenas para a mulher. Ela é para todo cristão. É para todos nós. Lá em Efésios capítulo 5, 21 diz: sujeitem-se, submetam-se uns aos outros por temor a Cristo. Efésios 5, 21, para quem está anotando. Submetam-se uns aos outros. Isso é para todo cristão. Um cristão se submete ao outro porque enxerga Cristo no seu irmão. Por amor a Cristo. A submissão bíblica é vivida quando você nega a si mesmo. Tira o seu foco do eu e olha para o outro, por amor a Cristo. Você, para você parar de viver como um cliente na igreja, como um consumidor, e sim como um servo, como alguém que entrega, como alguém que realmente está servindo. E essa aqui é uma questão hierárquica instituída por Deus, que não altera o valor da pessoa. Hierarquia não diz sobre o valor da pessoa. A autoridade de Cristo sobre a igreja. Cristo tem autoridade sobre a igreja? Tem. A Bíblia fala, Ele é o cabeça, Ele é o líder da igreja. Nós somos o seu corpo, seguimos aquilo que a mente conduz. E a Bíblia usa essa autoridade de Cristo sobre a igreja como exemplo da autoridade do marido sobre a mulher. Cristo é o cabeça. Para quê? Para proteger, para amar, para se entregar por ela, para prover ela, para cuidar dela, para suprir as suas necessidades. E é assim que o marido está sobre a mulher, para guardá-la, para supri-la. Portanto, da mesma forma que a igreja é sujeita a Cristo, as mulheres, Colossenses 3,18 vai dizer: mulheres devem ser sujeitas ao seu próprio marido, como convém no Senhor. E exigir submissão de forma como o mundo apresenta está errado. Ser submissa não é ser pisada,
não é ser abusada, humilhada, subserviente, empregada. E infelizmente esse princípio bíblico é distorcido até mesmo por homens evangélicos, que acham que pode chegar dando ordem, mandando na mulher. Conceito machista humano, deturpam isso. E aí o mundo aproveita para rotular, que é assim que a Bíblia fala. Não é disso. No mundo que vivemos, o oposto do errado nem sempre é o certo. O oposto desses homens opressores, desses homens abusadores, dominadores do lar, que não deixam sua mulher florescer, não é o feminismo. O feminismo não é a resposta para isso. O feminismo é um câncer para a feminilidade bíblica. Não é essa a resposta. Não é a autonomia de um levante da força feminina contra tudo, todos e todes. Não é. Não é isso que vai resolver. A resposta é sempre o Evangelho, a graça de Cristo Jesus, a renúncia, a crucificação do eu para uma nova vida em Cristo Jesus. Esta mulher de Deus vai administrar o lar com bondade e em concordância com a vontade do seu marido, não sem ele e nem contra ele, mas em concordância, submissa como Cristo é submisso a Deus Pai, sem diminuir valor, porque é Deus Filho. Se teu marido te pede coisas que Jesus não pediria, ele está errado, porque Jesus ama e entrega a vida pela sua igreja. É assim que os maridos devem se portar, morrendo para si mesmo e vivendo para suas esposas. Por quê? Porque assim não envergonharão a palavra de Deus. O motivo é não trazer desonra a Deus. Porque a nossa vida, ou ela é uma ponte que conecta as pessoas a Jesus, ou ela é um muro. Ou a gente está aproximando, conectando pessoas com o Pai, através da nossa vida, das nossas palavras, ou nós estamos construindo muros. Não existe meio termo. Não existe neutralidade. Ou nos aproximamos das pessoas de Deus, ou afastamos. E o texto continua. Versículo 6, ele vai dizer: da mesma forma, incentive os homens mais jovens a viver com sabedoria. Da mesma forma, tudo que eu estou falando, agora para os homens, a orientação de geral é a mesma, tudo que foi dito para as mulheres. E mais uma vez ele foca na sabedoria, na prudência, viver com sabedoria. Descreve a forma de atuar nas situações fora do nosso controle. É sobre o nosso autocontrole. Mais uma vez ele fala disso. Sobre o controle de temperamento, controle da língua, controle da ambição, da avareza, especialmente nesse contexto dos homens mais jovens, dos apetites físicos. Não sair falando e fazendo qualquer coisa sem imaginar as consequências. Ou então dizendo: dane-se as consequências, eu falo mesmo. Isso não é atitude de um homem prudente e sábio. E é isso que ele está falando aqui, meus irmãos. E por ser Tito jovem também, ele passa rápido e agora vira para Tito também falando: Tito, você mesmo deve ser o exemplo de boas práticas em tudo que fizer. Deve refletir a integridade e a seriedade de seu ensino. Sua mensagem deve ser tão correta a ponto de ninguém criticar. Então os que se opõem a nós ficarão envergonhados e nada terão de ruim a dizer a nosso respeito. Exemplo. O líder, Tito, mais uma vez, deve ser exemplo. Em outras versões está padrão, conduta padrão. A palavra aqui, a tradução, significa estampa, um selo. A vida dele, do líder, deveria ser de tal modo que ele pudesse estampar a vida da igreja, ser uma estampa. Eu quero isso também para a minha vida, eu quero esse padrão para a minha casa, eu quero esse padrão para a minha família. Essa deve ser a referência. Ele não poderia ensinar aos outros de maneira bem sucedida se não apresentasse uma boa conduta. Todas as virtudes que um pastor deseja ver em sua igreja devem ser primeiramente cultivadas nele próprio. Não quer dizer que ele não deve ensinar, porque é a palavra de Deus ensinando, mas ser humilde para reconhecer os seus pontos de fraqueza e trabalhar para mudar, com a ajuda da igreja, do Espírito Santo, para mudar. Porque para colocar ordem na igreja, colocar ordem na casa, precisamos de igreja onde líderes sejam exemplos. Já viu aquela frase? A palavra convence, as palavras convencem, mas o exemplo arrasta, tanto para um lado quanto para o outro. Então funciona.
Claro, isso não está falando que ele não ia errar, já falamos sobre isso, não é impecabilidade, não é que o cara não pode pisar num tomate, né, chutar e tropeçar. Isso vai acontecer por ser falho. Mas como ele reage em relação a isso? Ele é exemplo em vir pedir perdão, em reconhecer seu erro, em retratar, em restaurar, publicamente, já que muitas vezes é erro público, porque muita gente comete erro público e retrata no particular. Pessoas públicas tem que tratar publicamente. E fale a mensagem correta, né? No sentido aqui, em outras versões, a minha, ele dá-me essa interpretada, deve ser tão correta, é o jeito de falar. É o jeito de falar de Tito. Não está falando somente do conteúdo, mas o jeito do líder falar tem que ser uma linguagem sadia, a ponto das pessoas não criticarem. Os adversários, os inimigos do Evangelho, vão buscar oportunidades para trazer descrédito à igreja. Eles querem desmoralizar os líderes da igreja. Por isso que o líder deve fugir até da aparência do mal, para não dar razão para o mundo. Por mais que ele vá sofrer calúnias e injúrias. E isso vai acontecer. Fugir. Uma mensagem correta. E vai falar, então, nada terão para dizer a nosso respeito. Então, a gente chega no último tipo de classe familiar. Ele vai falar agora para os escravos. Que quanto aos escravos, devem obedecer ao seu Senhor e fazer todo o possível para agradá-lo. Não devem ser respondões, nem roubar, nem mostrar-se, mas devem mostrar-se bons e inteiramente dignos de confiança. Assim tornarão atraente em todos os sentidos o ensino a respeito de Deus. Esse abuso humano em relação à escravidão existia no tempo de Creta, obviamente, em todo lugar do Império Romano. E a igreja, no início da sua história, não trabalhou para combater essa causa unicamente. A igreja não fez um motim social, revolucionário, estadista para acabar com a escravidão. De fato, as batalhas contra a escravidão ao longo do tempo, em diversos lugares dos continentes, tinham líderes cristãos proeminentes de influência, em vários lugares. Cristãos que influenciaram para isso também. Mas nós não vemos isso como, nesse primeiro momento aqui da igreja se formando, como uma bandeira da igreja. Não porque Deus concorde com isso, não porque isso está de acordo, a igreja, beleza, é bom ter escravo. Não é isso, mas é que não é esse o foco. O foco não é a mudança estadista de fora para dentro, mas de dentro para fora. Por isso que a palavra vai se dirigir a senhores, a patrões e a servos, a escravos, como eles devem se comportar. Nós temos, enfim, o círculo familiar, ele incluía também os servos, os escravos. Os escravos muitas vezes não tinham família, e a família dele era a família do seu senhor. Então os escravos não é como a gente tem acostumado a ver nos filmes aqui das novelas brasileiras, então somente tem outros níveis de servos, de tratamento, de comunicação. Era tratado como um produto, mas nem sempre como a gente tem o nosso conceito aqui de um escravo, como nós formamos na nossa cultura. Mas sim, tinha também isso. E os servos, então, eles, apesar de fazerem parte da família, alguns tratarem como membros da família, o único relacionamento que ele tinha com outras pessoas eram os seus servos, eles não deveriam pensar que a situação social deles inferior e desprezada pela sociedade colocava eles numa posição inferior em relação a Deus ou seus compromissos para com Deus. Não é porque você é escravo que você não tem que ter os mesmos valores cristãos. Você é alguém digno de uma vida cristã. Então Paulo adverte os servos sobre 3 pecados comuns na vida dos funcionários. Calmar um pouco, que deu um tumulto, abriu a porta ali. Vamos orar, pessoal. Precisamos de um espaço maior, precisamos de um ambiente mais adequado para as nossas crianças. Vamos orar para Deus mover através de nós. Paulo vai advertir sobre 3 pecados comuns que os escravos deveriam evitar e que nós devemos evitar, como funcionários, como empregados, como operários, contratados por alguém ou por alguma instituição. Primeiro, obedecer, ser alguém obediente. Tudo bem. Debandada aí, deu rebeldia lá com o professor. Será que precisa de ajuda lá? É uma troca de turno. É a virada da chave.
Tá punk lá, tem bastante criança, salinha pequena, tá calor aqui, tá difícil aqui, lá deve estar pior. Voltemos? Consigo a atenção de vocês? Recuperados? Então Paulo vai falar sobre 3 pecados comuns na vida de funcionários, de servos. Quem aqui é funcionário, é contratado? CLT ou contrato? Não tenha vergonha. O resto é patrão. Também. Gente, esses são pecados comuns. A obediência. Não só deve obedecer aos seus senhores, aos seus compromissos, à sua responsabilidade, aquilo que está na descrição do seu cargo, como procurar agradar, ir além. Não é fazer o mínimo. Pediu para fazer isso aqui, eu vou fazer isso aqui. Faz além. Demonstre que você está atento para agradar a pessoa. Não estou aqui para varrer só por varrer. Eu quero te entregar um ambiente melhor, então eu vou varrer e vou passar um pano. Vai além. Claro que isso não significa uma obediência cega, sem limites. O limite é o caráter de Cristo, a vontade revelada de Deus. Seu patrão está mandando você mentir. Poxa, olha para Deus te tirar desse emprego aí, porque você está vivendo uma vida incomum ao cristão, pecando na mentira. E outras, tem um exemplo bem simples, mas há diversos desvios de conduta, que às vezes são impostos por questões de ofício, de funções. Enfim, vai falar sobre não ser respondões. Isso é ser respeitoso, não dar respostas desrespeitosas, provocativas, arrogante, insolente. Tinha um colega meu lá no Suspensis, colega de gestão, que quando a gente compartilhava sobre a rebeldia de alguns funcionários, ele falava assim, né? Como é que eu até notei aqui como é que ele falava. Ele brincava assim, que é muita petulância desse insolente. As pessoas são petulantes, essa é a nossa tendência, né? Em ser insolente. Isso inclui não ficar falando mal do patrão. Usar-se de sarcasmo, ironia. Será que ser irônico reflete o caráter de Cristo? Minha esposa tem me controlado nisso. Às vezes eu tenho uma vontade de dar umas respostas, sabe, aquelas tolerâncias zero. Até escrevo assim, ela diz, Jesus não era irônico. Puxa, é verdade. Te perdoa, Jesus. Mas parece que às vezes, se eu falar a verdade, eu sou duro demais. Se eu usar de sarcasmo, parece que eu não estou sendo duro, mas eu estou sendo hipócrita, né? Eu quero falar algo que estou falando. Não é assim que o cristão deve se comportar. Deve ser respeitoso e confiável. Os servos cristãos não deveriam furtar, não roubem. Não era difícil para um servo pegar alguma coisa na casa, um objeto de valor, dizer que sumiu, que quebrou, que ninguém mais acha. Assim como hoje, há desvios na indústria, nas grandes empresas, e desde as pequenas. Desde uma caneta BIC, de EPI, de material, de tempo, furtando o tempo do seu patrão, furtando horas extras, justificando o seu pecado com desculpas. Ele me deve muito mais, eu merecia muito mais, faço muito mais do que ganho, e ele ganha muito mais, isso nem vai fazer falta para ele. Eu me quebro por eles, eu mereço isso. Um servo deve mostrar fidelidade. Um cristão de caráter normalmente conquista a confiança dos seus superiores. E muitas vezes provoca inveja, né, dos seus colegas. Porque muito rapidamente ele tem confiança dos seus superiores. Eu me lembro do testemunho, né, do Jean no GC falando sobre essa questão, como rapidamente o chefe dele foram confiando nele. Ele, cara, você é um cara confiável, que transmite isso, o caráter de Cristo é visto. Confiança é uma característica que as pessoas querem. Cara, tu pode não saber nada, não entende de nada da tecnicidade do produto, mas se você é alguém humilde e confiável, vem pro meu lado, vamos caminhar junto. A gente quer caminhar do lado de pessoas confiáveis, não de pessoas sabichonas, que sabem tudo. Pode ser o melhor funcionário, se não for confiável. E os cristãos têm que ser essa característica, pessoas de confiança. Por que isso? Porque nós vamos tornar atraente o ensino a respeito de Deus. Todas as classes de indivíduos que compõem o círculo familiar devem se compor de tal forma que a conduta deles adornem a doutrina de Deus. O que vai atrair as pessoas até Deus? O que vai afastar as pessoas de Deus? Obviamente que a pessoa se entregar a Deus, a pessoa entender o Evangelho é a ação, uma questão do Espírito Santo, uma questão de arrependimento e fé. Mas o que torna atraente o ensino a ponto de permitir a pessoa abrir os ouvidos? Eu quero ouvir o que esse cara tem para falar. Tem alguma coisa diferente e bela nessa vida que eu quero ouvir. Eu quero conhecer mais.
Muitas vezes eles não falam isso, mas se aproximam, vão ouvindo, vão fazendo perguntinhas, porque tua vida é atraente, é diferente. E esse é o propósito de viver esse caráter. Quando nós servimos fielmente com o caráter e as atitudes descritas nesse texto que nós estamos vendo, irmãos, nós deixamos a mensagem cristã atraente para os incrédulos. E o contrário também é verdadeiro. Nós afastamos as pessoas do ensino, sujamos a imagem da igreja quando nos comportamos diferentemente disso. Pergunte para qualquer um que não goste ou em alguma fase da vida já não gostou de igreja. Por quê? Ele não vai falar sobre o conteúdo que ele ouvia, ele não vai falar sobre o lugar que ele ia, ele vai falar sobre alguém, sobre pessoas, sobre conduta, sobre comportamento. Eu não vou mais na igreja. Por quê? Só tinha gente, pessoa, uma vez isso, aquilo, é sempre pessoas. John Stott diz que o Evangelho é uma pedra preciosa, tem valor em si, uma pedra preciosa, mas que a conduta da vida cristã é como uma armação harmoniosa, um arranjo para aquilo que realça o valor daquela joia, torna atraente aquela joia. E esse deve ser nosso cartão de visita, deve ser a nossa vitrine. Se o objetivo é atrair pessoas, atraia pela conduta, atraia pela ordem na família, ordem na igreja. A estética da igreja não segura pessoas. A qualidade musical não segura pessoas. Com Jesus, pode segurar para quem gosta só da música. Pode atrair, a pessoa vai, eu vou lá, que tem um louvor legal, e começa. Mas isso não mantém a pessoa no caminho de Cristo Jesus, não ajuda ela a se aproximar e querer mais. Não é a estética, não é o som, não é a qualidade musical. É o relacionamento, é a conduta das pessoas com que ela está convivendo. Isso vai fazer diferença a médio e longo prazo. Jesus precisa ser comunicado com beleza, e a nossa vida é esse cartão de visita. É o adorno que embeleza a mensagem de Cristo Jesus, porque Jesus transforma. Ele faz milagres, irmãos. Como dizia aquela antiga canção, né? Deus de milagres, né? E o maior milagre já operou em mim, e o maior milagre quer operar em ti. Está falando da salvação, mas Ele quer continuar operando milagres, quer continuar curando, como nós cantamos aqui, curando nossos desvios de caráter, nossos erros, nosso pecado, falhas que nós temos, desvios que nós temos, muitas vezes tentações que nós lidamos. Ele tem poder para nos curar. É Jesus que pode. Primeiro, tem poder para perdoar os nossos pecados. Se você tem sido um marido ruim, ignorando as necessidades da sua esposa, um homem que responde às pressões do mundo de forma agressiva, descontrolada, talvez sua fé não demonstre amor e paciência. Talvez você tenha sido uma mulher mandona, manipuladora do lar, egoísta. Talvez você tenha esteja invertendo as prioridades, negligenciando a sua família. Talvez você tenha sido um funcionário ruim, ou um patrão ruim. Esse é o normal do mundo. Esse é o normal do mundo de pecadores. Mas Jesus tem poder para perdoar isso, tirar a sua culpa, tirar a sua responsabilidade sobre o que você já fez, colocando a culpa disso. A responsabilidade, às vezes, você vai ter que arcar com algumas, né? As consequências civis, jurídicas, enfim. Se você roubou, restituir, pagar pelos seus preços. Mas a tua culpa no tribunal de Deus, o perdão, o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Não há pecado para o qual o sangue de Jesus não possa cobrir e te perdoar. Jesus tem poder para perdoar e para transformar em novas pessoas, em novas criaturas, em homens que não respondem ao mundo como o mundo responde. Como você reage num acidente de carro, numa fechada de trânsito? Como você reage? Igual todo mundo? Como são as suas reações? Jesus vem para mudar isso, para te fazer diferente. Submisso ao Espírito Santo, mulheres que abençoam o lar, pessoas que embelezam o Evangelho por sua conduta íntegra, sincera e humilde. Não é que não vai errar, como eu disse, mas que tem para onde ir, para onde apontar, para quem pedir perdão, para ser restaurado e em quem confiar. Como eu quero encerrar com o texto de Hebreus, capítulo 4, versículo 15 e 16, que diz: o nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo, Ele entende as nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. Assim, aproximemo-nos
com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Aleluia! Jesus é conosco. Deus Emanuel, presente, irmãos. Jesus tem poder para te perdoar e te transformar. Baixe sua cabeça. Vamos orar. Feche seus olhos e ore. Converse com Ele. Peça ao Espírito Santo para sondar a sua vida, revelar os seus pecados. O Espírito Santo de Deus não está aqui para te acusar. A mensagem pode parecer dura e pesada, mas Ele não está aqui para te acusar. Esse é o papel de outro ser. Quem põe o dedo na tua cara para tentar te humilhar, te diminuir, é o Satanás. É o inimigo de Deus, das nossas almas. O Espírito Santo faz isso para te ajudar, para te transformar, para te limpar, transformar o teu caráter. Por isso, peça perdão. Peça perdão. Jesus tem poder para perdoar e tem poder para transformar. Busque transformação. Peça a Ele alegria na santificação, na transformação. Sem Jesus não dá. Musiquinha bem antiga. Sem Jesus não dá para viver sem Jesus. Sem Jesus você pira. Que a graça de Cristo Jesus seja com cada um de nós. Que a consolação, a capacitação que o Espírito Santo dá seja com cada um de nós. Que o amor de Deus nos enche e transborde através de nós, para que por onde nós passarmos, a gente venha mostrar a beleza da mensagem que nós carregamos, para a glória de Deus Pai e a alegria do seu corpo, a igreja de Cristo Jesus. Em nome de Jesus.